As redes de distribuição, tanto secundária como primária, podem apresentar elementos acessórios conhecidos como espaçadores. Esses espaçadores podem ser tanto do tipo horizontal como vertical. Por exemplo, nesse caso aqui, que são espaçadores que são utilizados em redes de distribuição com condutores nu, podem ser utilizados na rede de alta ou média tensão, por exemplo, espaçando os condutores na horizontal, e já com relação à rede de distribuição secundária, que é a rede que está em baixa tensão, ele seria utilizado na vertical também para condutores nu. À esquerda existe o espaçador padrão utilizado em redes de distribuição compacta em espaçadores, que é esse modelo aqui. Na prática, é comum se referir a esse espaçador como cavalo marinho, devido ao formato característico dele. Entretanto, o nome técnico dele é espaçador losangular. Os espaçadores, de forma geral, são utilizados para garantir as distâncias de isolação entre as fases carregadas do sistema. E essas distâncias dependerão do nível de tensão da rede, né? Por exemplo, redes de 69 kV, por exemplo, requer uma distância de isolação entre as fases maior do que a utilizada em rede de distribuição de 3,8 kV. A questão do espaçamento também dependerá do tipo de condutor utilizado. Então, até mesmo em uma rede de 3,8 kV, essa distância de isolação entre fases pode mudar. Isso dependerá, por exemplo, se o condutor terá ou não algum tipo de proteção. Se considerarmos condutores nus, a distância de isolação será maior do que considerando condutores protegidos, tá? Mesmo para o mesmo nível de tensão de 3,8 kV. Então, utilizando condutores protegidos, é possível ter uma rede mais compacta, né? Ela ocupa menos espaço, porque a distância de isolação requerida para a distribuição de fase ela é inferior do que adotada para uma rede de distribuição de 3,8 kV com condutores nus. A grande vantagem também de utilizar a rede compacta em espaçadores é o uso do cabo protegido. Então, o número de ocorrências de interrupção cai bastante, porque contatos, por exemplo, de galhos de árvore não irão provocar o acionamento da proteção, porque o contato indevido de galhos ou outro objeto aterrado com as fases, ele não vai provocar nenhum tipo de falta, já que os cabos eles têm uma certa isolação, proteção contra esse contato indevido. Okay? Então esse é o tipo de espaçadores que serão utilizados nas redes compactas em espaçadores. Notem que as fases não são distribuídas de qualquer maneira, cada fase tem uma posição bem definida no espaçador. Por exemplo, a fase B sempre estará na parte mais inferior, tanto no espaçador losangular como no espaçador vertical aqui destacado. Além disso, a fase C, aqui no espaçador losangular, ela sempre deve estar mais próxima aqui do poste, tem que estar nessa posição. Já no espaçador vertical, ela estará logo acima aqui da fase B. E no nível mais superior tem-se a fase A, e aqui no espaçador losangular, a fase A é aquela fase que está mais distante aqui do poste. Em geral, esses espaçadores, eles são autotravantes. Então, o condutor ele fica nessa posição e existe o travamento dele com um mecanismo aqui que faz com que ele mantenha fixo nessa posição. Esse mecanismo é importante porque muitas das vezes esses espaçadores, devido ao balanço dos condutores, podem ser deslocados para posições indevidas, gerando um agrupamento de espaçadores em um único ponto. Que ponto seria esse? O vértice da catenária. Só para vocês entenderem melhor, existe aqui o apoio, seria um poste, aqui outro apoio que seria um segundo poste. E essa forma característica que o cabo assume ao ser fixado em dois extremos e abandonado seu próprio peso é conhecido como catenária. Quando os espaçadores eles não possuem o autotravamento, eles, devido ao balanço da rede, eles podem ser deslocados aqui, ó, para o vértice da catenária, que é o ponto mais baixo aqui do cabo em relação ao solo, seria o solo. E isso gera um problema, já que os espaçadores têm que estar distribuídos em distâncias específicas para garantir uma estabilização da rede.
Outra coisa interessante de destacar com relação à distribuição das fases aqui no espaçador losangular é que essa distribuição ela é idêntica à distribuição dos fasores de sequência positiva. Se considerarmos aqui um conjunto de tensões trifase equilibrado e simétrico de sequência positiva, cujo sentido de giro é no sentido anti-horário do relógio, que temos aqui como referência a tensão da fase a tensão na fase C, que está adiantada de 120 graus em relação à fase A, e tem aqui atrasado de 120 graus em relação à fase A, o fasor da fase B. Então percebam, fase A à direita, fase C na sequência e fase B. A redistribuição primária, ela também pode ser feita, dependendo das características do local onde se pretende levar essa rede, ela pode ser feita também a um cabo, como a dois cabos. A rede primária monofásica, com retorno por terra, por exemplo, que seria utilizado esse tipo de configuração, ela basicamente tem caído em desuso. Agora, a redistribuição primária a dois fios, por outro lado, ela tem crescido. Então é comum em comunidades rurais você ter uma rede, por exemplo, uma rede de distribuição primária a 3 fios principal passando, e a partir dessa rede principal fazendo-se a derivação a 2 fios para atender ali uma comunidade com a baixa densidade de carga, comunidade que não tem demanda suficiente que justifique do ponto de vista econômico a distribuição a 3 fios da rede primária. Em geral, essas comunidades elas podem ser atendidas plenamente, com um sistema monofásico. Então, o que é feito é muitas vezes partir com uma redistribuição primária a 2 fios, instalar transformadores monofásicos e fazer a distribuição secundária a partir daí, certo? A redistribuição primária a 2 fios tem uma grande vantagem em relação à rede monofásica por retorno por terra, porque a corrente de retorno ela volta pela própria fase do sistema. Já no sistema MRT, que é o monofilar retorno por terra, essa corrente ela retorna para a sua fonte pelo solo. Tá? E sempre que há um retorno de corrente pelo solo, deve-se ter um cuidado para que não haja o estabelecimento de tensões de passo perigosas ao longo desse caminho de retorno. Tá? Esse tipo de dificuldade você não tem com um sistema de distribuição primário a 2 fios, porque o retorno já se dá pelas próprias fases do sistema. O sistema de distribuição primária a 2 fios ele é bastante interessante sobre esse ponto de vista. Claro que existe aí um investimento maior, já que será necessário levar uma segunda fase, mas, ao meu ver, é justificável devido a maior segurança. Tá? Mas é possível ter redes, em tese, com distribuição primária a 1 fio ou a 2 fios. No caso, se for utilizado a monofilar por retorno por terra, o transformador monofásico você percebe que ele tem apenas uma fase chegando e também uma chave fusível realizando a proteção e também apenas um para-raio. Mas no caso do sistema distribuição primária a 2 fios, duplica-se esses componentes. Então, são 2 chaves fusíveis fazendo a proteção, 2 para-raios. Então, essas são as topologias de cabos no espaçador em redes monofásicas e bifásicas. No caso do sistema de distribuição primária a 1 fio, posiciona na porção mais inferior, só tem uma única fase. E no sistema a 2 fios, essas duas fases são espaçadas desta maneira, uma à esquerda e outra à direita. Então, no caso que se utiliza um sistema de distribuição primária a 1 fio, esse condutor ficará na parte inferior, e uma distribuição primária a 2 fios posiciona um cabo à esquerda e outro cabo à direita, gerando assim um equilíbrio mecânico no espaçador, e não vai tender para um lado esquerdo ou para o lado direito. Essa codificação é uma adaptação de regras presentes lá na NBR 15992. Essa NBR ela trata especificamente sobre redistribuição aérea com cabos cobertos ou protegidos, que é o caso da rede compacta, para tensão de até 36,2 kV. 36,2 kV é o nível, o limite da média tensão.
Então temos algumas estruturas, eu irei detalhar as principais que eu considero aqui, certo? Mas existe uma variedade de estruturas aí que vocês posteriormente podem se aprofundar. Eu irei fornecer as diretrizes básicas para vocês entenderem e aplicar esses tipos de estrutura nos mais diversos projetos que vocês poderão aí futuramente, se Deus quiser, né, realizar. Então a primeira estrutura a ser trabalhada é a estrutura CE1. Essas letras CE significa compacta em espaçadores. Assim como as estruturas N1, as estruturas CE1 devem ser utilizadas para encaminhamentos de redes necessariamente retos. Aceita-se um pequeno ângulo de deflexão de até 6 graus, tá? Mas de forma geral vocês vão tentar utilizar encaminhamentos retos para esse tipo de estrutura. Então no máximo um ângulo de deflexão de 6 graus. Como pode ser visto aqui na imagem, está se utilizando um braço tipo L, que é esse formato aqui de braço, que chamado de L devido a assumir aqui um formato que lembra a letra L. O tamanho desse braço pode variar, em geral ele pode ter um tamanho de 35,4 centímetros ou 60 centímetros. Lembre-se sempre que os braços eles são utilizados normalmente para prover uma distância de isolação horizontal adequada. Vamos imaginar que você tem aqui ao lado uma certa edificação, né? Só que a rede está muito próxima. Vamos imaginar que estivesse passando aqui. Utilizando o braço, você consegue distanciar mais essa rede. Porém, o uso de estruturas com braços, né? Igual o que é feito lá com condutores nus, que seriam as estruturas em beco, esse tipo de configuração ela deve ser evitada, porque são configurações que produzem um momento fletor elevado na estrutura do poste, então tem que ser analisado com cuidado. Normalmente só se utiliza estrutura, de forma geral, estruturas com braço, quando é necessário alcançar uma distância de segurança na horizontal, tá? Então, não sendo isso, vocês vão utilizar outras estruturas. Esse vão aqui é um vão de tangência, né? Também isso é importante destacar, que é um vão de tangência, a rede passa, não há nenhum tipo de ancoragem, né? Okay? Então a rede vai passar aqui e vai seguir o seu percurso. Outro detalhe muito importante que tem que ser observado, de forma geral, quando a gente está trabalhando com redes compactas em espaçador, é a quantidade de espaçadores que devem ser posicionados no vão. Existe aí, inclusive, esse é um parâmetro de projeto. Quando você estiver fazendo o unifilar lá da rede, você vai colocar, por exemplo, nesse vão, precisa de 3 espaçadores nessa posição. Então, é um parâmetro de projeto. Você tem que observar isso. A quantidade de espaçadores, ela irá variar dependendo do tipo de estrutura e também dependendo do comprimento do vão. Se for utilizado uma estrutura do tipo CE1, obrigatoriamente você tem que posicionar um espaçador a 1 metro de distância da estrutura, tanto para a esquerda como para a direita. Esse é o primeiro espaçador. Tá? Os demais aqui nós vamos considerar o comprimento do vão. Então, primeiro a gente analisa o primeiro espaçador que será posicionado, que dependerá do tipo de estrutura, se é uma CE1, CE1A, CE3, CE4, etc. Ok? Então, o primeiro espaçador a ser posicionado vai depender do tipo de estrutura. Os demais, nós vamos considerar o comprimento do vão. Ok? Então, aqui seria a estrutura CE1. Outro detalhe muito interessante é com relação a essa distância aqui de 200 milímetros. Essa distância, normalmente as concessionárias, elas posicionam as cruzetas, os braços, normalmente a uma distância de 200 milímetros. Essa distância de 200 milímetros é para a face lisa do poste, também conhecida como face B. Está lá na NBR 8451, que é dividida em vários módulos. Tá? Então, essa face lisa é conhecida como face B. Aqui é um poste duplo T. A face B, ou face lisa, vocês podem chamar como preferir, é a face de maior resistência mecânica do poste duplo T. Essa resistência mecânica, vamos imaginar 400 decanewton.
Essa resistência mecânica, ela foi especificada para uma altura em relação ao topo do poste. Pela norma 8451, NBR 8451, essa distância é de 100 milímetros. Okay? As concessionárias, devido trabalhar com uma distância em relação ao topo de 200 milímetros, requerem que você realize o dimensionamento do poste considerando a distância de 200 milímetros. Tecnicamente, essa diferença ela irá produzir um erro a favor da segurança. Por quê? Porque a resistência nominal do poste varia ao longo do poste. Então, se a 100 milímetros do topo esse poste suporta 400 decanewton, a 200 milímetros ele vai suportar um valor um pouco maior. Okay? E nós vamos adotar que seria 400 decanewton. Existe uma diferença? Existe uma diferença mínima. Tá? Mas como na prática esse ponto ele irá ter uma resistência maior, esse erro está na verdade a favor da segurança. Porque eu estou considerando que um ponto que tem uma resistência maior passa a ter uma resistência menor. Ou seja, eu estou sendo mais exigente na determinação da resistência nominal. Certo? Então isso não é um problema. Apesar da NBR 8451 especificar todos os ensaios para a face B, considerando a 100 milímetros do topo, e para a face A, considerando 150 milímetros do topo. Então não há nenhum problema nesse sentido, em termos de termos aí um mau dimensionamento ou um subdimensionamento, vamos dizer assim. Na verdade, o erro ele entra aí a favor da segurança. Ao longo do poste, podem existir diferentes tipos de redes de telecomunicações, por exemplo, cabo de fibra óptica, que é muito comum nos dias atuais, rede de distribuição secundária. Cada uma dessas redes possui uma tração de projeto específico. Como o poste ele tem um valor nominal especificado a uma certa altura do topo, nós iremos refletir todas as trações de projetos que estão abaixo dessa distância de referência, que no caso é 200 milímetros, iremos referir para 200 milímetros. Ao final, fazer uma soma algébrica e, com base nisso, especificar a resistência nominal do poste, resistência a esses esforços. Okay? Também, dependendo da estrutura, nós iremos fazer uma análise em termos de momento fletor. Principalmente estruturas com braços, estruturas que possuem angulações, estruturas que possuem equipamento. Essa análise, ela, ao meu ver, ela é mandatória.